Você tem observado no desenrolar das resoluções dessas questões de porcentagem, você tem que observar que você está encontrando isso no dia a dia. Então, todo momento, pense, observe o que representa porcentagem. O que é porcentagem? É, na realidade, a parte dividido pelo todo. Essa é a ideia de porcentagem. Nós temos resolvido várias questões e temos outras questões a resolver, para a gente poder observar como é que funciona isso. Dando continuidade aos nossos exercícios, veja a questão de número 21, da Fundação Carlos Chagas. O governo deseja diminuir 24% do dinheiro circulante. Se ele tem sob seu controle 60% desse dinheiro, então a porcentagem do dinheiro controlado, lembrem, a porcentagem do dinheiro controlado, certo? Que deverá tirar de circulação. Lembre, porcentagem do dinheiro controlado. Então vamos imaginar. Então nós temos a melhor técnica de imaginação é imaginar que você tem 100 reais. Então você tem 100. O governo desses 100, o governo só tem controle de 60. Não é 60%? Então, isso aqui representa 100% e aqui 60%. Aí ele diz, desse dinheiro, tá certo? Desse dinheiro, então, porcentagem de dinheiro controlado que deverá tirar de circulação. Lembra, o governo tem que tirar 24% do dinheiro do todo, de circulação. Tá certo? Então, vamos verificar. Então, na realidade, o governo tem que tirar 24 desse aqui. 24, imagina, 24 reais. Então, a gente faz uma regrazinha de 3. Regra de 3. Simplesmente, o que nós vamos fazer? Ora, 60 é na realidade quem? 100%. 24 é X. Então, 60. Então, o que eu tenho? 60 está para 24, assim como 100, certo? Assim como 100% está para X%. Simplificando um pouco, eu posso me livrar desse rapazinho aqui, de 0 de um lado do outro. Por 6 dá 1, por 6 dá 4, certo? Então, implica que o nosso X, vai ser igual a 4 vezes 10, 40. Então, na realidade, o nosso X representa 40%. Ora, ele pergunta do dinheiro controlado. Então, resposta correta, nós temos o item D de dado. Ora, mais pacífico. Eu poderia ter feito de outra maneira? Poderia. Simplesmente, ó, presta atenção. X% de 60 ou 60% é, ó, X% de 60% é 24%. Então, X% de 60% é 24%. Então, X% de 60% é igual a 24%. Então, simplificando um pouco aqui, certo? Simplificando um pouco, livrando-se um pouquinho aqui, nós temos 6x, certo? Em cima, 6x é igual a 240. Simplificando um pouco, 240 dividido por 6, então x é igual a, pronto, resposta, x é igual a 40%. Então, lembre, o item correto da questão é o item D de dado. Não esqueçam, gente. Olha, a melhor maneira para resolver alguns problemas é imaginar isso como 100. Facilita bastante. Você podia também chamar de P, de M, de Q, qualquer letra. Mas a melhor técnica, quando você fala em percentual, que você não conhece valores, é imaginar 100. 100%. Todo referencial fica mais fácil. Se for 30,
Se você encontrar 30, então implica 30%. Se você encontrar 10, é 10%. Se você encontrar 70, é 70%. Então vamos ver o que diz a questão de número 22. Ok? Então vamos ler com muita atenção. Diz assim: em uma pesquisa de intenção de votos para uma eleição foram entrevistados 800 pessoas. Lembre, essas 800 pessoas representam o total. 800 pessoas representam o total. Então, 800 pessoas, com o seguinte resultado. 35% responderam que votaria no A, certo? 28% responderam que votaria no candidato B. 22% responderam que votaria no candidato C. E 8% responderam que anularia o voto nulo. 7% responderam que votaria em branco. Pronto. Então, nós temos aqui, na realidade, 100%, certo? Pode-se dizer, então, que o número de pessoas que responderam que votaria no candidato C, certo? E dos que responderam que votaria em branco, são respectivamente. Pronto. O nosso problema é, votaria no candidato C, o nosso problema é esse, votaria no candidato C, e o outro problema é que votaria em branco. Ok. Então, vê aí. Do total, ele quer saber o total que votaria no candidato C e que votaria no candidato em branco, tá certo? Então, lembre, o todo representa, ó, não esqueça, o todo são 800. Pronto. Então, esse é o meu referencial. O todo é 800. Pronto. Voltando para verificar os dados. Candidato C. Então, veja aqui. Candidato C é 22%. Em branco, 7%. Então, implica que no candidato C, lembre, no candidato C, 22% responderia que votaria no candidato C. 22% no candidato C. Então, 22% de 800. 22% de 800. Como é que eu transformo isso em percentual? Percentual em fração. 22 sobre 100 vezes 800. Uma simplificaçãozinha aqui. 2 zerinho aqui. 2 zerinho aqui. Então, eu vou ter 22. Candidato C, lembre, estou calculando 22 vezes 8. Então, eu tenho 2 vezes 8, 16. Vai 1, 2 vezes 8, 16 e 1, 17. Então, lembre, o total que votaria no candidato C seria 176. Ora, numa prova, você pode, na hora que tem algum resultado, você pode dar uma olhada nas opções. Para você ter uma ideia, se você for chutar, você tinha 2 opções já. Das 5, você passa a ter quem? 2 opções. Mas não é o nosso caso, nós vamos resolver agora. Ele quer saber quem votaria em branco. Então, 7% votaria em branco. Então, vamos ver. Então, em branco representa 7% de 800. Pronto. Então, eu tenho aqui 7% de 800. Ok? Então, uma pequena simplificação. Corta 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos aqui. Aí, nós vamos ter, na realidade, em branco. Pronto. Em branco, nós temos 7%. É 7 vezes 8. Então, vai dar 56. Então, o que é que nós encontramos? Nós encontramos 56. Então, veja o que é que nós temos aqui. Candidato C, dos 800, votam 176. Do candidato em branco,
tá certo? Dos 800, voltam 56. Então, 176 para C e 56. Então, vamos agora o gabarito. Então, lembre, o item correto da questão de número 22, tá certo? Então, o item correto da questão de número 22 é o item C de casa. Então, lembre, o item correto, C de casa. 176 votaram no candidato C, certo? E em branco, 56. Então, item correto, C de casa. Tenham muito cuidado, são questões simples, mas lembre o foco. O que é que você precisa da questão? Tirar os dados. De lá, o que é que você tira? Então, lembre, teu objetivo sempre é pegar os dados da questão. É danado para o aluno ter essa dificuldade. Então, lembre, exercite bastante. Então, vamos observar agora a questão de número 23, da Fundação Carlos Chagas, tá certo? Então, o que que diz a questão de número 23? Ao responder um teste, um aluno acertou 20 das 30 primeiras questões e errou 64% do número restante de questões. Feita a correção, verificou-se que o total de acerto correspondia a 47,5% do número de questões propostas. O total de questões do teste é um número. Pronto. Então, vamos ver aqui o que nós temos na questão de número 23. Certo? Então, vamos começar. Vamos atrás dos dados. Ao responder um teste, um aluno acertou 20 das 30 primeiras questões. E errou, lembre, aqui foi acerto. E aqui errou 64. Então, como eu estou falando de acerto, ora, se ele errou 64, então vou começar por aqui. Então, lembre, ele errou 64. Se ele errou, pronto, errou 64%, como eu estou falando de acerto, então é 100% menos 64%. Então, na realidade, ele acerto, isso aqui é acerto, 36%. No restante de questões. Feita a correção, verificou-se que o total de acerto correspondia a 47,5% do número total, acerto, de questões, das questões propostas. O total de questões do teste é um número, pronto. Então, vamos começar a brincadeira. Então, eu imagino, está aqui a distribuição das minhas questões. Eu tenho, preste bem atenção, eu tenho 30 questões aqui, e lógico, aqui eu tenho x menos 30, que é o restante das questões. Lembre, olha aqui o que ele diz. Ao responder um teste, um aluno acertou 20 das 30 primeiras. Então, vamos imaginar, primeiro grupo, 30 primeiro, o restante, 30, é x menos 30. X representa o número de questões. Então, ora, então, isso aqui, quando se fala de acerto, quando se fala de acerto, aqui são 20. Quando se fala de acerto, lembre, quando se fala de acerto, aqui é 34%. Certo? Então, aqui é 34%. 34%. Então, quando se fala de acerto, então, isso aqui é 34%. Vamos rever isso aqui, com calma. Ora, ele errou 64%. Então, o acerto foi 100 menos 64, que é 36. Estamos fazendo a correção. 36, ok? Então, 36. Não é 34. Então, 36. Só refazendo. Então, 36%. O total de acerto agora, total de acerto em percentuais, lembre, total de acerto em percentuais é 47,5%. Então, 47,5%.
Então, vamos agora preparar a nossa equação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 20, olha com calma. Eu tenho 20 na primeira etapa, mais 36% da segunda etapa, que é x menos 30, certo? Isso aqui tem que dar 47,5%, tá certo? Do total das questões, tá certo? Que é x. Pronto. Ora, 36%, então isso aqui eu posso escrever 20. Então, vamos para a continha. Então, se eu multiplicar, vai dar 36% de x menos 36% vezes 30. Isso é igual a 47,5% de x. Deixa o percentual aí, daqui a pouco, para evitar conta decimais. Então, vamos deslocar esse rapazinho para cá. Então, vai ficar 20 mais 36. Opa, aqui é menos. Ok, então aqui é menos. Então, vamos lá. 20 menos 36%. Ó, 36% de 30. Ok? Então, eu vou ter 47,5% de x menos 36%, então vamos ver aqui, 36% de x. Pronto. Simplificando um pouco, que agora é conta. Então, simplificando um pouco, então nós vamos ter, tá certo? Então, simplificando um pouco, então nós vamos ter 20 mais 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18. Continuo mais. Não, aqui é menos. Cuidado, estou subtraindo. Então, menos. Então, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9, 10. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9, 10. Mas dividido por 10. Então, isso aqui dá 10,8. Então, eu tenho, vamos fazer essa continha aqui, 47,5% menos 36%. Lembra essa diferença? Então, o que eu tenho? 47,5 menos 36. Então, eu tenho 5, eu tenho 1, cai a vírgula, e eu tenho 1. Então, dá 11,5%. Então, aqui eu tenho 11,5%, certo? Por cento de x. Então, vamos ver aqui o que nós temos. 20 menos 10,8. Então, presta atenção. 20, bota aqui, 10,8. Essa é a diferença. Então, eu tenho 2, certo? Aí vai, ó, 8 para 10, 2 vai 1. Então, dá 9. 2 para 2, nada. Então, dá 9,2. Então, eu tenho 9,2, certo? Isso é igual a 11,5% de x. Pronto. Vamos ver aqui com calma. Ora, eu tenho uma casa decimal, então eu posso esquecer. Então, eu vou ter, olha aqui, 115%. Lembre, 115, ó, uma casa decimal. Então, esquece as casas decimais. Igualou as casas decimais. Então, eu tenho de x, aqui não é por cento, de x. Isso aqui, na realidade, é igual a 92. Então, nós vamos ter, na realidade, multiplicando. Então, meu x, ó, então, meu x vai ser igual a 92 vezes 100, 92 vezes 100, dividido por 115. Então, 92 vezes 100, dividido por 115. Então, vamos fazer essas continhas, só para lembrar, não esqueçam, certo? Então, para lembrar aquelas divisõezinhas, certo? Que envolve, tá certo? Números inteiros. Então, eu tenho 9.200, pronto, 9.200, eu vou dividir por 115. Eu tenho 3 algarismos, então 3 algarismos. Então, vamos para cá. Então, nós temos aqui 920, então vai para 8.
5 vezes 8, 40 para 40, nada, vai 4. 8 vezes 1, 8. E 4, 12 para 12, nada, vai 1. 8 vezes 1, 8. E 1, 9 para 9, nada. Aí abaixo um 0, um 0. Então, na realidade, o meu x representa 80. Então, implica o quê? Tá certo? Então, vamos verificar agora em termos de resposta. Verifica o quê? Então, ele diz, ok, o item A, quadrado perfeito. Lembre, a minha resposta são 80 questões. Pronto. Então, ele pergunta, o número de questões desse teste são 80 questões. Ok? Então, são 80 questões. Tudo bem. Quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? É quando tem a raiz exata. Raiz quadrada exata. Primo. Lembrando, o número é primo quando ele tem dois divisores distintos. Ele próprio é unidade, quando ele é natural. Menor ou igual a 48? Não. Não é. Entre 65 e 75? Também não. Maior ou igual a 78? Então, o item correto da questão de número 23 é o item E de era. Então, vocês tenham cuidado com esse tipo de questão, tá certo? Lembre, o foco são questões de acerto. Ele começa dando acerto, depois lá na frente ele fala de erro. Então, lembre, quando você fala em percentual, o todo é 100%. Ora, ele diz, errou 64. Então, ele acertou o restante de 100, que é 36. Então, vamos verificar agora a questão seguinte, ok? Então, essa daí, o item correto é o item E. Então, vamos ver o que diz a questão de número 24. Essa é da Fundação Carlos Chagas. Um reservatório, tá certo? Ele contém 120 litros de água, tá certo? Apresentava um índice de salinidade de 12%. Devido à evaporação, esse índice subiu para 15%. Determine em litros o volume da água evaporada. Então, vamos chamar atenção aqui. Um reservatório contém 120 litros de água, apresentava um índice de salinidade de 12%. Então, na realidade, o sal, ele está no estado líquido, né? Que tudo aqui é água, então, estado líquido. 12%. Então, lembre, o índice de salinidade é 12%. Então, desses 120 litros, 12% é sal. Devido à evaporação, esse índice subiu para 15%. Então, quando evapora, só evapora a água. O sal permanece. Então, veja aqui, o antes e o depois. Então, tenham muito cuidado com isso. Então, vamos verificar o antes e o depois. Pronto. O antes, o que eu tenho aqui do antes? Eu tenho 120 litros, ok? 12%, só me interessa o sal. Então, sal é 12%. Então, vamos calcular o que nós temos. Então, o sal, lembre, antes da evaporação, o sal é 12% de 120. Pronto. Lembre, 12% de 120. Simplificando um pouquinho, então nós vamos cancelar. 12 vezes 12 dá 144. Dividido por 10, então na realidade isso aqui é 14,4 litros. Pronto. 14,4 litros. Ok? Então, vamos verificar. Isso, lembrem, sal antes da evaporação. Ora, mas depois da evaporação, só evaporou a água, certo? Só evaporou a água. O sal continua a mesma quantidade, não percentual. O sal continua 14,4 litros, certo? Só que o índice de salinidade agora, ele passa para
15%. Então, aqui é 15%. Então, lembrem, o que foi que aconteceu? Houve uma variação, tá certo? Houve uma variação no volume, mas a quantidade de sal permanece a mesma, que o sal não evapora, só quem evapora é a água. Então, eu vou chamar essa nova quantidade, vou chamar de X. Pronto. Nova quantidade é X. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que 15% de X é 14,4 litros. Então, 15%, então vamos fazer aqui. Ó, 15% de X é 14,4 litros. 15% de X é 14,4 litros. Lembre, X representa o novo volume nesse depósito. Então, vamos ver aqui. Vamos trabalhar. O que é que nós temos aqui? Vamos fazer as continhas. 15%, pronto, de X é igual, certo? Então, 14,144 para diminuir casas decimais, para facilitar a vida. Então, eu tenho 144 décimos. Então, simplificando um pouco, eu posso me livrar de um zerinho de um lado, um zerinho do outro, certo? Posso simplificar por 5, presta atenção, posso simplificar por 5, dá 3, por 5, dá 2. Então, eu tenho 3x é igual a 144 vezes 2. Então, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. Então, repetindo, 3x é igual a 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2. Então, x é igual a 288 dividido por 3, certo? 288 dividido por 3. Então, vamos fazer as continhas aqui. 288 dividido por 3, então, nós temos aqui. 3 vezes 9, 27. Para 28, 1. Abaixo 8, então fica 18. Dá 6. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Então, na realidade, isso aqui representa 96 litros. Agora, vamos interpretar a questão. Voltando, vamos interpretar a questão. O que que eu tenho? Lembre, isso aqui é 96 litros. Então, vamos interpretar para que a gente possa responder. Tá certo? Lembre, um reservatório contendo 120 litros de água, preste bem atenção, olhe nos meus olhos. Ele diz, um reservatório contendo 120 litros de água apresentava um índice de salinidade de 12%. Então, lembre, ele tinha 120 litros. Certo? Então, lembre, ele tem aqui 120 litros. Devido à evaporação, esse índice subiu para 15%. Determine em litros o volume da água evaporado. Ora, eu tinha 120, passou para 96. Então, essa variação é que caracteriza o número de litros de água evaporado. Então, eu vou fazer uma continha. 120 tira 96. Então, 120 tira 96. 6 para 10, 4. Certo? 6 para 10, 4. Vai 1, 10. Pronto. Então, na realidade, o item correto, 20, da questão de número 24, o item correto é A de alegria. Então, lembra, era 120 antes, agora é 96. Tá certo? 120 antes, agora é 96. Então, evaporou 24 litros, ok? Questão de número 24 é a questão, é o item A. Entenda, gente, cuidado. A essência da questão, quando você lê a questão, tem que entender o que ele quer, como você desenvolve essa questão. Não se precipite, pega a questão e já vai fazendo. Não. Passo a passo. Então, vamos ver aqui o que nós temos, tá certo? Na questão de número 25. Essa foi a questão número 24. A questão de número 25. Ok? A questão de número 25, se você ler, tá certo?
essa questão, CESP da UNB. Essa é joia, uma delícia. Pensa um pouco. Vá fazendo. Nós estamos com você. Acredite. Nós chegaremos lá. Ok?